Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Produto Interno Bruto do Brasil caiu 0,1% no terceiro trimestre de 2021, na comparação com os 3 meses anteriores, confirmando a entrada do país em uma nova recessão técnica. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Em relação ao igual período de 2020, houve crescimento de 4%. Os dados oficiais reforçam a leitura de forte desaceleração da recuperação da economia após o PIB ter conseguido retomar no início do ano o patamar pré-pandemia. A recessão técnica é caracterizada por 2 trimestres seguidos de retração. A última tinha sido registrada nos 2 primeiros trimestres de 2020, quando o PIB encolheu 2,3% e, em seguida, 8,9%. O Brasil ocupa a 10ª posição do ranking mundial de mortes por Covid, proporcionais por milhão de habitantes, com 2.883 vítimas. A lista é liderada pelo Peru, com cerca de 6.000 mortes por milhão. Vamos dar uma olhada nos números da pandemia aqui no país. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 283 novas mortes por Covid-19. Agora são 614.964 vítimas da doença no país. De um dia para o outro, o governo também somou 11.413 novos casos. São mais de 22.105.000 diagnósticos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes está em 232 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 32º dia seguido. Com uma variação negativa de 10,47% em relação a 2 semanas atrás, a curva volta a apresentar tendência de estabilidade. E a média móvel de casos indica 8.966 novos registros diários. Com uma diminuição de 6,38% em relação a 2 semanas, apresenta tendência de estabilidade. E no mapa da evolução da doença por regiões, hoje 5 estados apontaram alta: Amapá, Bahia, Goiás, Paraíba e Pernambuco. Em estabilidade, agora estão 3 estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e Tocantins. E 7 unidades da federação apresentaram queda: Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Não divulgaram os dados Maranhão e Rondônia. No destaque internacional, foi identificado na Califórnia o primeiro caso da variante Ômicron nos Estados Unidos. O infectado era um viajante que voltou da África do Sul em 22 de novembro. A pessoa, que foi totalmente vacinada e apresentou sintomas leves, está em quarentena. A Ômicron foi identificada pela primeira vez na África do Sul há uma semana e foi designada como uma variante de preocupação pela Organização Mundial de Saúde. Os cientistas ainda não têm dados concretos, mas, com base no padrão de mutações da nova cepa, estimam que ela consiga contornar, pelo menos parcialmente, a ação protetora das vacinas atuais e seja mais transmissível do que a Delta, a variante global dominante no momento. Em Brasília, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil organiza uma corrida para ajudar as famílias afetadas pela pandemia. A ação é uma iniciativa do movimento Agrofraterno. Vamos conferir na reportagem. No próximo dia 12, o Eixo Monumental de Brasília estará repleto de atletas pela solidariedade. A corrida Agrofraterno foi organizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e tem o objetivo de arrecadar cestas básicas e recursos financeiros para ajudar famílias atingidas pela pandemia. Chegando a esse final de ano, nós resolvemos lançar a primeira corrida do Agrofraterno. Essa corrida de rua, que a inscrição será toda ela revertida para a compra de mais cestas de alimentos para o final do ano, é uma forma de agradecer
pelo bom resultado do agro, apesar das dificuldades, apesar da pandemia, o Brasil se sustentou muito através do produtor rural, da agroindústria, da agropecuária brasileira. A corrida terá 3 categorias: masculino, feminino e pessoas com necessidades especiais, e será realizada em 2 percursos, um de 10 e outro de 5 quilômetros. As inscrições devem ser feitas pelo site corridaagrofraterno.com.br. As doações e os valores arrecadados com as inscrições serão revertidos para ajudar as famílias carentes. Além disso, os vencedores serão premiados com valores de até R$4 mil. São 6.000 vagas, corra rapidamente. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, já foram doados 533 mil quilos de alimentos, mais de 100 mil cestas básicas e quase R$500 milhão através da iniciativa Agrofraterno, lançada em maio deste ano. Além da CNA-Senar, fazem parte da iniciativa Agrofraterno a Organização das Cooperativas Brasileiras, o Ministério da Cidadania e o Ministério da Agricultura. Na oportunidade do lançamento da ação, os presentes destacaram a importância da união para ajudar quem mais precisa. O produtor rural brasileiro mostra mais uma vez sua responsabilidade com o Brasil e com o seu povo. Nesse momento de dificuldade que o mundo atravessa, continua a produzir alimentos para abastecer os brasileiros e mais de 1 bilhão de pessoas em quase 200 países do mundo. Mais dezenas de milhões de brasileiros estão passando fome no celeiro do mundo. Isto é inaceitável. O mundo inteiro enfrenta essa pandemia, uma pandemia onde todos estão sofrendo, mas nós sabemos que existem brasileiras e brasileiros que estão sofrendo muito mais. Trata-se justamente das pessoas em situação de vulnerabilidade, aqueles que, de fato, muitas vezes impedidos de ganhar o sustento de sua família e encontram-se geralmente em desespero, sem nada na geladeira, como bem constatou nosso presidente Jair Bolsonaro. A iniciativa Brasil Fraterno, potencializada aqui no Agrofraterno, um dos primeiros parceiros dessa iniciativa, fruto de uma conversa minha com a ministra Tereza Cristina, e que teve o abraço de imediato do nosso presidente João Martins, de toda a CNA, através de suas federações, de todo o sistema que representa o agro do Brasil, da OCB através das cooperativas e no somatório do esforço de cada um. Este movimento foi um movimento que começou, João Roma, de uma conversa, sentindo a angústia que nós temos no governo federal, nas associações de classe, com este momento difícil porque passa o Brasil e o mundo. E vendo aí os nossos irmãos com dificuldades, precisando de cestas básicas para o seu dia a dia. O que o governo pode fazer às vezes não é suficiente, mas o que cada um de nós pode fazer é aquela história do beija-flor apagando incêndio. Se todo mundo levar uma gotinha, você consegue apagar esse incêndio. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.